Líderes mundiais se reunirão na cúpula do futuro na ONU nos próximos dias para assinar vários pactos que desenharão a ONU como um governo mundial. Muita coisa está prestes a mudar nesse mundo, meus amados. Nós estamos vendo várias profecias se cumprindo, inclusive nesse vídeo eu estarei mostrando para você como o atual presidente do Brasil, o Luiz Inácio, deixou muito claro que a nossa nação está completamente comprometida com o plano dos globalistas e irá se adequar, já está se adequando às metas estabelecidas por eles. Eu venho falando para vocês que essa censura que a gente está vendo aqui no Brasil, que tudo que a gente está presenciando por aqui, né, além da censura, como por exemplo a degradação moral, a própria questão da agenda woke, tantas e tantas coisas, tudo isso é um padrão mundial, não é uma questão apenas aqui do Brasil, e a gente vai ver várias e várias outras questões, experimentos sendo feitos com o nosso povo e muitas coisas mais. Então o Brasil está dentro do plano da elite mundial, é uma peça importante. Aqui, como a China, nós somos um país onde muita coisa vai ser testada, né? É isso que tudo indica. E você vai ver exatamente o que o Lula falou a respeito dessa cúpula do futuro. Basicamente, ele já está entregando os pontos e dizendo: olha, nós iremos assinar esses pactos da ONU. São 3 pactos que estarão ali em discussão do dia 22 ao dia 23 de setembro, que é o Pacto para o Futuro, a Declaração sobre as Gerações Futuras e o Pacto Digital Global. Cada um deles com várias implicações, muitas medidas de controle. Esses pactos, por exemplo, estabelecem aí que a ONU deve criar uma infraestrutura pública digital que irá fazer com que todos estejam controlados dentro desse sistema mundial que vai surgir, com identificação única, com o seu dinheiro vinculado à sua identificação, como acontece na China, e várias outras coisas mais, né? Que estão envolvendo aí a mudança da alimentação, né? Uma reforma completa no sistema econômico mundial. Tudo isso está dentro desses 3 pactos aí. E, inclusive, eu já trouxe para você uma matéria lá no passado, não faz tanto tempo, deve fazer ali, né, pelo menos um mês, falando a respeito dessa cúpula aí da ONU. Eu alertei você aqui no canal, tá? Então, a gente discute no Matrix Mundial os temas mais importantes. A gente traz aqui para você informações extremamente essenciais para manter você muito bem informado. Por isso eu peço, nos siga e também curta e compartilhe esse conteúdo para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis. É muito sério o que a gente vai estar mostrando aqui. Então, antes de mostrar o Lula, eles estão fazendo agora, meus amados, uma chamada para esse evento. Eles estão anunciando esse evento. E aí você tem vários presidentes como o Lula falando aí sobre o que eles esperam, né? O que será feito. E nós temos também o Antônio Guterres, que é o presidente, melhor dizendo, o diretor-chefe aí da Organização das Nações Unidas, dando várias declarações para a gente prestar muita atenção. Uma delas é a seguinte, abro aspas: à medida que os choques globais se tornam mais complexos e perturbadores, precisamos de plataformas de emergência que entrem em ação automaticamente. Precisamos de uma ONU melhorada, que possa enfrentar os desafios de uma nova era. Fecho aspas. É muito interessante ele usar esse termo nova era. Acredite, não é por acaso. Os ocultistas, eles falam muito sobre a nova era de Aquário. E é justamente nesse período da nova era de Aquário que vai haver aí um governo mundial, né? Vai haver um mundo completamente conectado com a tecnologia, vai haver uma grande redução populacional, mas eles dizem, né, que o mundo vai melhorar, que vai surgir um líder que alguns apontam pelo nome aí, alguns chamam, melhor dizendo, de Maitreya,
vai surgir um líder nessa nova era de Aquário que vai reger o mundo, vai trazer a paz e etc. A gente conhece muito bem essa história. Nós que somos cristãos, nós já estamos aí completamente bem informados sobre quem é esse cara. É o anticristo, né? E a ONU está sendo aí montada desde 1945 para que o anticristo assuma. Ela surge com uma ótima desculpa, ser uma organização mediadora para impedir uma nova guerra mundial, né? Só que aí a gente tem que prestar atenção. Quem está por trás da fundação da ONU? Os Rockefellers, né? Nós temos aí outras famílias de globalistas financiando pesado a ONU. O primeiro diretor-geral da OMS era um eugenista declarado que defendeu lá, ele escreveu em um dos documentos da ONU sobre redução populacional. Então, quando a gente vai vendo várias e várias questões sobre a ONU, a gente vai vendo quem está por trás dessa organização. E bem, a OMS já ganhou muito poder no ano de 2024, está prestes a ganhar mais, muito provavelmente aí na cúpula do futuro. Mas a ONU, que foi criada com aquela carta dela para promover a paz e segurança, lemas que a própria Bíblia nos diz para prestar atenção e ficar de olho, porque isso está dentro da profecia, quando vos disserem a paz e segurança, então vos sobrevirá repentina destruição, como as dores daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, a gente sabe que a gente vive em um mundo que jaz no maligno e que todo o sistema mundial está na mão de Ra-Satã. E essas simbologias ligadas à Bíblia, como paz e segurança, não são por acaso não, meus amados. Enfim, vamos aqui prestar atenção em mais aspectos dessa fala do Guterres. Ele fala sobre choques globais que estão mais complexos e perturbadores e que é necessária uma plataforma de emergência que entre em ação automaticamente. Do que ele está falando? Ele está dizendo que o mundo possui um estado de policrise, ou seja, crises em todos os campos, em todos os lugares, como guerra, doença, questão econômica, mudança climática, fome e várias coisas mais, né? Crises em cadeia. E eles querem estabelecer, inclusive é possível que eles estabeleçam nessa cúpula do futuro já o estado de emergência planetária. Se eles fizerem isso, a ONU terá plenos poderes para poder fazer várias coisas no nosso mundo. Né? Com o estado de emergência planetária, eles podem determinar até mesmo lockdowns em certos locais por conta da questão climática e várias outras coisas mais que a gente já discutiu aqui no vídeo passado que a gente falou sobre a cúpula do futuro, né? Mas provavelmente eu vou falar mais sobre isso porque eu tenho um assunto quente para trazer aqui para você sobre redução populacional. Então, esse conceito de emergência planetária, ele surge com os globalistas da organização Clube de Roma. E aí, como eles estão todos interconectados, aí eles vão passando. Passa para o Fórum Econômico Mundial, passa para nomes importantes, passa para a ONU. E a ONU ficou com o papel de estabelecer isso, né? Então, uma vez que for declarada a emergência planetária, eles vão usar do caos para implementar a ordem. Então, eles dizem que o mundo está em caos, o mundo está em chamas e há crise em todos os lugares, e eles vão estabelecer várias medidas que estão, inclusive, de acordo com a Agenda 2030, para poder resolver a situação do mundo. Então, quando ele fala isso aqui, meus amados, que o mundo está em crise, que eles precisam de uma plataforma de emergência, não é por acaso, é algo muito sério. Inclusive, no próprio site da ONU, que eles apresentam esse evento, eles dizem que é um evento único em uma geração. Todas as reuniões da ONU são significativas, todas, mas muitas delas eles apenas planejam, né? Eles conversam, trocam experiências e para esse evento eles estão dizendo que vai ser algo único em uma geração, então promete, grandes mudanças muito provavelmente vão surgir com essa cúpula do futuro aí. Além disso, meus amados, o Antônio Guterres, ele pediu uma reforma no Conselho de Segurança da ONU, isso tem várias implicações, inclusive a ONU pode usar o seu exército da paz se isso acontecer, para poder resolver guerras em certos lugares. Você já pensou
A ONU colocando, por exemplo, o seu exército ali na situação Rússia e Ucrânia, ou a ONU enviando o seu exército lá para a região de Israel. Se ocorrer essa reforma no Conselho de Segurança, isso pode acontecer, tá? E não só isso, ele pediu uma reestruturação da arquitetura financeira global e a necessidade de atingir os objetivos da Agenda 2030. Ele está falando sobre reset econômico, no mesmo evento que eles estarão falando sobre uma plataforma digital para poder linkar a sua identidade com o seu dinheiro. Na China, isso já é realidade. Eu falei para você, China é laboratório dos globalistas e mostrei as provas disso. Eu não apenas falei, eu mostrei as provas. Mostrei Klaus Schwab falando isso, que eles fizeram o que a China é hoje, testaram várias tecnologias lá, várias dinâmicas, Bill Gates e outros globalistas. Eu mostrei isso para você em mais de um estudo. Eu fiz questão de ser chato aqui, muitas vezes enfadonho falando sobre a China. Eu devo ter feito uns 5, 6 vídeos só falando a respeito desse assunto e trazendo vários fatos novos para provar para você, China é um laboratório da nova ordem. E eles estão agora trazendo várias coisas que testaram lá em âmbito mundial. Eles vão colocar isso nos próximos anos nos países, tá? Vamos passar aqui para outra fala do Antônio Guterres. Abro aspas. A pobreza e a raiva estão em níveis de crise, pois os objetivos de desenvolvimento sustentável estão ficando fora do alcance. Não temos uma resposta global eficaz para as ameaças novas e até existenciais. Então, basicamente, ele está dizendo que o mundo tem muitos problemas e que a única forma de resolver isso é a Agenda 2030, né, que eles têm que cumprir até o final desta década. Neste momento, eu trago a lista das últimas contribuições recebidas aqui pelo nosso canal para a continuidade do nosso trabalho, feitas por vocês, os nossos irmãos de batalha que nos acompanham e que nos ajudam todos os meses. Desde o último vídeo, esses são os contribuidores. Márcia Aparecida, que é uma contribuidora fiel, ou seja, é uma contribuidora assídua, uma contribuidora que está sempre ajudando o nosso trabalho, trazendo uma contribuição generosa. Nós temos também o irmão Sávio Jordan, que é um contribuidor fiel e também traz uma contribuição generosa. Temos o irmão Francis David, contribuindo pela primeira vez para o Matrix Mundial, meu muito obrigado. Temos também o irmão João Pedro Passos, que é um contribuidor de longa data do Matrix Mundial, sempre está nos ajudando. E também o irmão Célio Santos, que é um contribuidor fiel e já nesse mês está passando aí da sua 4ª contribuição, se eu não me engano. Quero agradecer a todos os irmãos por ajudarem essa obra. É graças a vocês que a gente tem aí a capacidade, que a gente tem as condições de estar trazendo todos os meses mais e mais estudos, de ter o tempo necessário, né, para poder fazer aqui o trabalho que a gente faz no Matrix Mundial, mesmo com muitas e muitas dificuldades, muitas barreiras. Então eu quero agradecer aqui a todos os irmãos. E se você também quer ajudar o Matrix Mundial, aqui está como, tá? Nós temos aí na sua tela a nossa chave Pix e também na descrição, para que você possa fazer aí a sua contribuição, para que você possa abençoar essa obra, ok? Meu muito obrigado e segue o vídeo. Pois é, meus amados, a questão é séria, muito séria. Eles também falam lá que eles precisam estar aí no controle de toda a inteligência artificial, inclusive em uma das manifestações, não agora, uma manifestação aí, acho que de 1 ano ou 2 anos atrás, do Antônio Guterres, ele falou que a Agenda 2030 ela será implementada com o auxílio da inteligência artificial. Então, o que nós temos? Nós temos o mundo quântico cada vez mais aí se entrelaçando com a nossa realidade. E tecnologias que são muito perigosas, e eles admitem isso, fazem parte do plano deles, inclusive para nos controlar. Você vai ver mais à frente aqui, tá? Que eu vou te mostrar sobre controle através da inteligência artificial. Agora, eu quero mostrar a fala do Lula, tá? Mostrar como ele deixa claro que o Brasil está completamente comprometido com a mudança da ONU. O Brasil quer uma ONU 2.0, que é essa ONU que deixa de ser a ONU que recomenda para ser a ONU que manda,
tá? Hoje a ONU é a organização que traz recomendações, que faz ali um certo papel de mediador mundial, mas os figurões da ONU e presidentes como o próprio Lula não querem isso mais. Eles querem que a ONU tenha uma nova roupagem, querem que a ONU tenha poder, tá? E você vai ver a seguir aí, inclusive, como o Brasil está completamente alinhado com os objetivos da elite mundial. Veja só. Desde a Segunda Guerra Mundial, o multilateralismo rendeu muitos frutos. É impossível explicar o que se passou nas últimas 8 décadas sem aludir ao papel da ONU e das instituições de Bretton Woods, ou sem recorrer a conceitos como descolonização, desarmamento, direitos humanos e desenvolvimento sustentável. No entanto, assim como acontece com qualquer criança que cresce e amadurece, as roupas que vestimos em 1945 já não nos cabem mais. Há mais de 20 anos, temos falado sobre a reforma da governança global. Estamos correndo em círculos. Chegou a hora de agir. O Brasil está dando um novo impulso à reforma da governança global na sua presidência do G20. Mas esse debate também precisa ser travado na ONU, o fórum mais inclusivo de todos. Gostaríamos que todos fossem a cúpula do futuro com a ambição de promover reformas efetivas. O Conselho de Segurança precisa ampliar sua composição nas 2 categorias de membros, permanentes e não permanentes. O cumprimento das metas de desenvolvimento sustentável requer que o Banco Mundial e o FMI atendam melhor às necessidades do Sul global. Isso só ocorrerá se os países em desenvolvimento tiverem maior espaço nesses organismos. O enfrentamento da mudança do clima demanda órgãos com autoridade para promover a implementação dos compromissos assumidos. A Aliança Global contra a Fome, que lançaremos no G20, estará aberta a todos os países da ONU. Ela nasce da vontade política e do espírito de solidariedade de enfrentar essa chaga que ainda assombra a humanidade. Precisamos legar para as gerações futuras um sistema multilateral renovado, legítimo e eficaz. Muito obrigado e boa sorte. Pois é, as palavras do Lula são aí muito claras, né? Ele é um agente da elite. E é por isso que nós estamos vendo o Brasil indo para o caminho que está indo. Não é só o Lula, são todos aqueles que estão no topo da pirâmide de poder do Brasil. Todas as esferas, todas, desde o judiciário até o legislativo, o executivo, tá tudo na mão da elite mundial. E o Brasil está mostrando muito comprometimento com a agenda global. Quando o Lula fala sobre multilateralismo, eu falei para você isso no primeiro vídeo. Ele está apenas usando um termo diferente aí para governo mundial. Multilateralismo, basicamente, como eu mostrei para você no vídeo anterior, são vários países comprometidos com uma única agenda. Então, como o termo nova ordem mundial ficou muito queimado, eles desenvolveram um novo. Eles falam agora sobre multilateralismo, né? E o multilateralismo é isso, é governança global, é nova ordem mundial, né? E o documento do Pacto para o Futuro, ele fala sobre multilateralismo do início ao fim, tá? E meus amados, antes de encerrar, eu quero trazer para vocês aqui uma foto que mostra o que tem no Pacto Digital Global. Algumas coisas bem interessantes, ó. No objetivo 1, que é sem pobres, né, sem pobreza, como é que você acha que eles vão resolver o problema da pobreza no mundo, hein? Eles falam que é necessário reduzir a população mundial e que os pobres são um problema. Você acha mesmo que eles querem melhorar a vida dos pobres? Então, eles usam os pobres, inclusive, como desculpa para poder justificar certas das suas agendas, tá? Veja só que interessante. Eles falam aqui sobre identidades digitais associadas às contas bancárias.
ou ao dinheiro móvel. Então, a sua identidade, haverá uma nova identidade digital global, que muitos globalistas estão defendendo já há algum tempo, e essa identidade, ela será vinculada ao seu dinheiro. Por que disso? Na China, por exemplo, quando você comete algo que o governo considera inapropriado, em alguns casos você não perde apenas o crédito social, você perde também o seu dinheiro, você recebe a multa na hora. Então, isso dá para eles um poder absurdo, mas as pessoas não vão enxergar assim. As pessoas vão achar, nossa, mas que legal, né? Faz sentido. Mas não faz sentido você entregar tanto poder nas mãos dessas organizações aí, como a ONU, por exemplo, o Fórum Econômico Mundial, que não foram eleitas por ninguém e que a grande maioria das pessoas não conhece de verdade, né? Então, no objetivo número 2, eles falam sobre tecnologias de drones para monitorar culturas e fornecer informações. Então, as áreas verdes, as fazendas, que inclusive eles querem tirar do domínio das pessoas, serão monitoradas por drones 24 horas. E é que eles dão, não, porque isso vai melhorar, vai ajudar, etc e tal. Aí vai quem cai no conto da serpente, né? E eu não acredito nisso. Não acredito em nada de boa vontade que venha das mãos desses caras. No objetivo número 3, que é sobre boa saúde e bem-estar, eles falam sobre novos imunizantes baseados em novas tecnologias e uma plataforma mais inteligente para produzir cada vez mais isso. Então, assim, quem quiser se voluntariar para testar, para poder fazer parte disso aí, fique à vontade, mas eu prefiro ficar de fora, né? Nós temos também no objetivo número 10, veja só, bens públicos digitais e aplicações como dinheiro móvel. Então, eles já estão aí, né, buscando a todo custo criar uma plataforma digital, inclusive você perder de uma vez por todas o dinheiro físico, né, porque vai ser implementado o CBDC e com o CBDC, ou CBDC, como é chamado em inglês, eles vão ter o poder sobre o teu dinheiro, completamente. A gente já falou sobre o CBDC aqui. Passando para o número 12, olha só que interessante, um assunto que eu falei com vocês aqui muito, meus amados, muito, mas muito mesmo. Economia circular. Veja só. Economia circular nada mais é do que a economia verde. Ela tem várias nuances, mas basicamente uma das principais coisas aí que são assustadoras sobre a economia circular é que você não terá mais nada. Você não terá mais bens. Você não terá mais nada que seja seu dentro da casa que você mora. Inclusive nem a casa que você vai morar vai ser mais sua dentro dessa nova ordem mundial. Nada vai ser seu. Tudo será de mega corporações, tudo será do Estado e você dependerá deles para tudo. Então você vai ter o seu dinheiro no controle deles, os seus bens não serão mais seus, serão deles. Você vai ter que alugar tudo deles para poder sobreviver. As pessoas vão ter que se submeter a tudo que eles mandarem, é óbvio. Quem acredita que uma coisa tão draconiana como essa tem alguma boa intenção por trás? Eles estão criando uma plataforma para uma prisão global e não para salvar a Terra. Isso não tem nada a ver com sustentabilidade, isso tem a ver com controle. E as pessoas não acordam para isso, meus amados. As pessoas querem saber de qualquer coisa que não importa, não interessa, não faz sentido, né? Então, vamos passar aqui para outros objetivos. Objetivo número 15. Veja só o que é dito. Sensores e monitores ligados à internet das coisas. Plataformas de dados baseadas em nuvem, rastreamento habilitado para blockchain, sistemas e passaportes de produtos digitais e por aí vai, né? Então, quanto eu venho falando aqui para você sobre a internet das coisas. Aí eu faço vídeos falando a respeito desses conceitos. De vez em quando aparecem pessoas aqui que dizem, não, mas isso é besteira, isso não vai acontecer, isso é bobagem, isso é viagem. Não é viagem não, meus amados, que a gente vive num país de terceiro mundo, o nosso horizonte realmente é muito, muito pequeno. Então as pessoas aqui, elas estão acostumadas com assuntos muito rasos e não se atentam para o que acontece no mundo, né?
A internet das coisas é uma realidade, assim como a internet dos corpos. Tudo já vem sendo testado nos últimos anos. 5.5G já chegou. A gente já está passando para 6G. Internet das coisas vem com cidades inteligentes. Tudo dentro da tua casa estará dentro da internet. As pessoas serão rastreadas e elas farão parte também da internet. É verdadeiramente um sistema satânico, draconiano. Vamos passar aqui para o número 16. Tecnologias públicas e serviços de governo eletrônico. China. Traduzindo para você, China, tá? Olha para o que acontece na China. Lá é o melhor exemplo de tecnologias públicas e serviços de governo eletrônico, né? Como, por exemplo, a questão envolvendo aí o controle da população através do sistema de crédito social. E eles querem fazer a mesma coisa, só que com outro nome. Crédito de carbono, por exemplo. O crédito de carbono vai limitar você comprar, vender, sair de onde você mora, né? Vai limitar você uma série de atividades com a desculpa de que você vai estar contribuindo para o bem da terra, né? E no final, né, eles colocam ali no objetivo 17 parcerias entre Estado, setor privado e sociedade civil, e aí eles colocam ali, né, infraestrutura pública digital. Então, meus amados, o que ocorre? Dentro dessas promessas vazias desse povo que quer salvar a humanidade e ao mesmo tempo diz que tem gente demais e tem que eliminar aí pelo menos mais de 75% dos seres humanos, né, tem atualização nova sobre isso, eu vou estar trazendo para você logo. Eles estão trazendo isso agora e os países vão assinar, e o Brasil já está entre os países que estão aí certos que vão assinar esse pacto. Um pacto que diz respeito a dar à ONU um grande poder, a já começar a desenhar o governo único mundial que o anticristo irá governar. Então, é muito sério. Isso está acontecendo, tá? E muitas pessoas ainda estão dormindo. Então eu peço a você, curta esse vídeo, compartilhe ele para que ele chegue ao máximo de pessoas possíveis, tá? Comente, vamos aí tentar lutar contra os algoritmos. Eu conto com você. Os irmãos aqui são os meus irmãos de batalha. Então, eu conto com os irmãos para que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis. Baixe o vídeo, compartilhe, tá? Apenas faça com que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas possíveis para que a gente possa repassar a informação, né? E as pessoas possam saber, tá? Tem muita gente dormindo, mas tem muita gente que não quer dormir. Tem muita gente que precisa da nossa ajuda para acordar, para estar bem informado. Então, eu conto com a sua colaboração para isso, ok? Eu me despeço por aqui e até o próximo vídeo aqui no canal Matrix Mundial, se assim o Criador permitir.